E se eu dissesse que Azagaia foi um dos maiores rappers da nossa geração, com letras que transcendem o mundo lírico e ajustam-se à realidade do povo moçambicano, suas músicas contagiantes tornaram-se em hino nacional devido ao impacto que sua mensagem traz à sociedade, atingindo até quem não escuta rap ou não é ouvinte assíduo de hip-hop. Principalmente aqui em Moçambique. Eu sempre me surpreendo quando vejo pessoas muito mais velhas a dizerem que eu não gosto de rap, mas eu gosto do Azagaia. Rapper e ativista dos direitos sociais e humanos, Azagaia usou a sua música para denunciar injustiças e desigualdades sociais. Considerado como um herói do seu tempo, os seus escritos e canções inspiraram o exercício do direito de protesto em Moçambique e além fronteiras. Neste vídeo, mergulharemos na história deste que foi considerado um dos rappers mais influentes da lusofonia, desde a sua carreira musical ao seu ativismo e ao impacto de suas músicas nos dias de hoje. Sua música sempre foi apreciada pelo conteúdo lírico, principalmente pela crítica ao Estado social moçambicano, seja ao governo ou a atores sociais, sendo sua música maioritariamente conhecida por retratar a situação política e social em Moçambique. Sua forma característica de rapar mescla com suas intervenções, como pode-se escutar em músicas como, por exemplo, Povo no Poder e música de intervenção rápida, sendo que o seu talento na escrita mostra sua habilidade de integrar vários assuntos num único som, de uma forma que seja digerida pelos seus ouvintes sem perder a essência poética. Sendo o hip-hop e o rap uma forma de expressão cultural para os jovens, é fácil perceber o porquê de sua música ter se tornado muito popular, pois adapta-se facilmente às características musicais locais. Com as caóticas dinâmicas sociais e políticas características do cotidiano moçambicano, Azagaia encontrou um espaço onde as pessoas veem as suas opiniões e os seus anseios espelhados, fazendo com que suas músicas, além do meio de entretenimento, sejam também um espaço de reflexão e pensamento crítico sobre o estado social e político do país. Outro fato é o de que Azagaia foi um dos únicos rappers que bateu de frente com o dito sistema, pois, sem papas na língua, ele abordou temas muito críticos e sensíveis ao governo, que muitas vezes não são ditos por meio de represálias, ganhando assim a admiração do público. Músicas como As Mentiras da Verdade e Cães de Raça mostram o quão profundo as suas letras podem ir, e as tentativas de mostrar o quanto as questões sociais, políticas, desigualdade, juventude e consciência social fazem parte do seu repertório lírico. Por falar deste tipo de tópicos, várias controvérsias envolveram o decorrer de sua carreira, pois falar de questões sensíveis pode, de certa forma, ferir sensibilidades. Edson Amandio Maria de Lopes da Luz, mais conhecido por Azagaia, nasceu em 6 de maio de 1984, em Namacha, localidade da província de Maputo, perto da fronteira de Moçambique com Eswatini, a antiga Suazilândia, filho de uma comerciante moçambicana e de um professor cabo-verdiano. Aos 10 anos de idade, foi junto com sua mãe morar na capital, a cidade de Maputo, logo após a separação de seus pais. Já em Maputo, conclui o ensino, onde ingressa na Universidade Eduardo Mondlane, cursando Geologia, e foi aos 13 anos de idade que Azagaia inicia com a sua carreira musical, integrando o grupo de rap denominado Dinastia Banto, junto com MC Escudo. Quanto à origem de seus nomes, Azagaia é um nome que se dá a uma lança curta e delgada, usada como arma de arremesso para a caça por povos ou indivíduos de caçadores, sendo assim um nome que reflete bem o estilo de rap crítico e interventivo. Juntando-se a este grupo, temos o MC Escudo, fazendo essa junção de armas de combate, pois Azagaia e Escudo são armas dos guerreiros usadas pelos exércitos de Shaka Zulu. O grupo Dinastia Banto foi formado em 1999 e operou no espaço musical até o ano de 2005, onde durante este período foram um grupo ativo, participando de vários projetos, como álbuns, mixtapes e freestyles, onde desde o início
notava-se o talento desses dois MCs, o Azagaia e o Escudo. Em 2005, eles lançam seu primeiro álbum, intitulado Siavuma, tendo como editora a Cotonete Records, que foi sem dúvida uma das melhores editoras de rap do país. Em 2007, já em carreira a solo, lança o seu primeiro álbum, intitulado Babalaze, que significa ressaca em Ronga, língua falada maioritariamente na Zona Sul, especificamente na província de Maputo. Este álbum foi lançado através da editora Cotonete Records, onde atingiu o recorde de vendas no dia do seu lançamento. Babalaze é um álbum composto de 15 faixas musicais, das quais As Mentiras da Verdade foi o primeiro single do álbum, este que teve o videoclipe produzido pelo Kizai. Esta música é uma crítica política muito forte, onde pela primeira vez um artista moçambicano critica de forma explícita e direta vários assuntos que eram considerados sensíveis, como por exemplo falar sobre a morte de Samora Machel, o assassinato do jornalista Carlos Cardoso e do economista Siba Makwakwa, falando também da relação promíscua entre a banca, a TV e o governo do dia, demonstrando assim a coragem de Azagaia em tocar em assuntos que todo mundo pensa, mas não tem a coragem de verbalizar. Além das Mentiras da Verdade, outros temas também se destacaram no álbum, como por exemplo As Mentiras e Eu Não Paro, músicas estas que têm o mesmo direcionamento da faixa As Mentiras da Verdade, a crítica política, carimbando assim o nome de Azagaia com estatuto de revolucionário e ativista. Devido ao conteúdo de suas músicas, as rádios e as TVs recusavam-se a passar as suas músicas e também, consequentemente, começou a receber ameaças, mas mesmo assim, com a censura dos meios de comunicação, sua música se fez ouvir além fronteiras, sendo convidado para atuar fora de Moçambique e até sendo referenciado na revista Rolling Stone. Mesmo com as ameaças e a censura de sua música, o sucesso de seu álbum foi sem dúvidas inquestionável. Sucesso esse que pavimentou o seu caminho naquilo que seria a sua carreira nos anos seguintes. Azagaia ganhou um reconhecimento nacional com o álbum Babalaze, tornando-se um nome relevante no rap em Moçambique e na lusofonia. E em 2008 lançou uma de suas músicas mais aclamadas até os dias de hoje, a música intitulada Povo no Poder. Em 5 de fevereiro de 2008, as cidades de Maputo e Matola foram palco de violentos protestos populares contra o aumento de custo de vida, especialmente o aumento dos preços do pão e dos transportes públicos, onde a revolta foi controlada pelas forças policiais. Essas manifestações revelaram não apenas a insatisfação do povo com a situação econômica, mas também a influência governamental sobre os meios de comunicação, tanto públicos quanto privados. Foi nesse contexto que Azagaia lançou Povo no Poder, produzido pela Cotonete Records. Esta música foi tão controversa que ele foi chamado a prestar depoimento na Procuradoria-Geral da República, acusado de atentar contra a segurança do Estado. Este single tornou-se um hino popular, sendo lembrado até hoje em marchas e manifestações moçambicanas. Conhecido como rapper do povo, Azagaia continua a lançar músicas impactantes no cenário musical moçambicano. Em 2009, lançou Combatentes da Fortuna e em 2010 lançou a música com o título Ari, que se tornaram sucessos absolutos. Sua carreira consolidou como o rapper mais polêmico de Moçambique. Em entrevista ao portal Boala, Azagaia afirmou que o povo moçambicano carrega traumas da colonização, da guerra pela independência, da guerra civil e atualmente da luta contra o custo de vida. Essa situação faz com que muitos temam conflitos, preferindo o silêncio. É neste contexto que a música de intervenção social se torna fundamental em Moçambique.
As letras de Azagaia abordam temas como educação, liberdade de expressão, identidade e modelos de desenvolvimento. Com o seu talento para a escrita, ele transformou esses temas em canções que promovem a reflexão e crítica sobre a realidade moçambicana. Suas músicas têm como um público principal a juventude, uma geração que enfrenta as dificuldades do dia a dia e busca segurança e direção. O talento de Azagaia para a escrita é evidente em cada verso. Desde jovem, ele foi fascinado por letras, inspirando-se também em José Craveirinha, poeta de intervenção da época colonial e considerado herói nacional em Moçambique. As músicas de Azagaia ultrapassaram as fronteiras de Moçambique, tornando-o um rapper aclamado em países lusófonos, onde também realizou vários shows e teve várias parcerias, como por exemplo com o rapper Valete. Dentro do contexto do hip-hop moçambicano, Azagaia ficou conhecido pela sua crítica social agressiva, sendo bem evidente em suas músicas mais populares, como As Mentiras da Verdade e Vampiros, onde Azagaia fala de casos não resolvidos do passado, como a morte de Samora Machel, o assassinato do jornalista Carlos Cardoso e do economista Antônio Siba Macuacua. A música As Mentiras da Verdade ficou tão famosa não só pela lírica, mas também pela representação audiovisual produzida pela produtora Kizai. O vídeo começa com uma situação da Constituição de Moçambique sobre liberdade de expressão e censura, onde na cena a seguir mostra Azagaia trabalhando em seu computador, onde recebe uma chamada de ameaça de morte. Ao decorrer do vídeo, constrói-se uma narrativa tensa onde Azagaia é perseguido, capturado, amarrado e alvejado por uma mulher representada pela rapper Ivete, onde antes de morrer, Azagaia diz: "Vocês podem me matar, mas não podem calar a verdade." As Mentiras da Verdade foi o seu primeiro sucesso de crítica social, mas foi com o lançamento do Povo no Poder que Azagaia começou a sofrer algum tipo de repressão. Em abril de 2008, foi interrogado por um procurador-geral por causa da música Povo no Poder, sobre a acusação de fomentar insegurança nacional e incitação à violência. Em 30 de julho de 2011, foi preso acusado de posse de substâncias ilícitas, momentos antes da estreia do vídeo Minha Geração, onde ele acabou sendo solto 2 dias depois. Este tipo de situação gera um sentimento de que há um movimento a ser feito para a censura de sua música, pois as suas músicas não passavam nas televisões e nem nas rádios frequentemente. O apresentador Danny Ripanga falou numa entrevista à revista Lua que enfrentava uma censura cotidiana no seu trabalho, acrescentando que seria impossível tocar as músicas de Azagaia e rappers críticos no seu programa, mostrando assim que as músicas de Azagaia não eram bem recebidas no meio de comunicação, devido ao tipo de mensagem que as mesmas traziam. Porém, a crítica política, apesar de ser o prato principal de suas músicas, não foi a única temática que permeou as suas obras. Músicas como Cães de Raça mostram a vertente social como prato principal. Esta música, por exemplo, está dividida em 4 partes distintas, onde cada parte fala de uma raça e o enquadramento social dela. A música Minha Geração é outra que se inclui na temática social, onde se passa o retrato do estado social dos jovens e da força que a nossa geração tem para mudar o cenário em que o país se encontra atualmente, discutindo assuntos como a falta de emprego, prostituição e a pobreza. Uma outra música que também fez sucesso foi o ABC do Preconceito, em que com cada letra do alfabeto, Azagaia traz um assunto de interesse social, em que cada letra contém uma crítica, e traz isso em forma de aula para as crianças numa sala de aula, como mostra o vídeo. A popularidade de Azagaia é inquestionável. A marca que ele deixou no espaço hip-hop lusófono e na área sociopolítica do país é indelével. Ao escutarmos as suas músicas, percebe-se que a mensagem é temporal, tornando assim sua música sempre atual, fazendo também com que não se pare de escutar e se refletir na sua lírica.
Olhando na perspectiva musical, podemos perceber a qualidade musical e audiovisual nas produções de Azagaia, pois não adianta ter uma boa mensagem, mas também tem que se ter uma boa qualidade de som e de vídeo, e isso as suas obras sempre tiveram. O videomaker Hernânio Manjate, da produtora Kizai, foi um dos que produziu os vídeos mais icônicos de Azagaia, dentre eles As Mentiras da Verdade, A Marcha e A Minha Geração. Vídeos esses muito bem produzidos, onde nota-se o empenho da produção em conectar a mensagem que a música está a transmitir com o respectivo projeto audiovisual, onde podemos tomar como por exemplo o vídeo da Minha Geração. Além da Kizai, Azagaia contou com videomakers como Casey Boyacá da Casey Graphics, BC Compocha da Compocha e Pipas Forjás da Malha Film, sendo essas produtoras bem conceituadas da praça. Quanto à produção musical, Azagaia não deixou a desejar. A qualidade sonora de suas músicas mostram o talento dos produtores e quanto trabalho foi colocado na produção de seus álbuns, desde a produção instrumental, captação, mistura e masterização. Dentre os produtores musicais da Azagaia, Proofless sem dúvida é um dos nomes que é frequente nas suas produções. Com o seu estilo original, ele foi o produtor de músicas como Minha Geração, Emboscada e Vendem o País. Outro produtor de peso foi o produtor Milton Gulli, que liderou a produção musical do álbum Kubaliwa, um dos álbuns mais aclamados de Azagaia. Babalazi e Kubaliwa foram os álbuns lançados por Azagaia durante a sua carreira. Álbuns estes considerados icônicos, onde Babalaza foi um álbum produzido pela Cotonete Records e Kubaliwa foi produzido pela Congolote Records, onde contou com 13 faixas com participação de vários artistas como Stuart Tsukuma, Júlia Duarte, Dama do Bling, Valete, entre outros artistas. O impacto político-social que as músicas da Azagaia têm é significativo, sendo perceptível o porquê do nome Rapper do Povo. Desde o seu primeiro sucesso, As Mentiras da Verdade, ao seu último álbum, o Kubaliwa, Azagaia manteve-se fiel ao seu intervencionismo social, mostrando que o ritmo e a poesia são também uma forma de poder, um poder muito forte de expressão. Apesar das tentativas de repressão, as suas músicas conseguiram chegar aos ouvidos de milhões de pessoas, fazendo com que se tornasse um dos rappers mais aclamados do cenário hip-hop dos Palopes, ao lado de rappers como Valete, Duas Caras, entre outros. É necessário também entender que por Azagaia ser um dos únicos rappers que diretamente critica o status quo social e político do país, faz com que a sua obra se torne mais popular, devido à sua forma única de performar em suas músicas. É impossível não refletir sobre a força e a coragem que Azagaia demonstrou ao longo de sua vida e carreira. Azagaia enfrentou um tumor cerebral que o levou até a Índia para tratamento, uma batalha que ele travou com determinação e esperança, mostrando o mesmo espírito de resistência que marcava sua música e sua vida. Infelizmente, em março de 2023, o mundo perdeu esta voz única e poderosa. Sua partida deixou um vazio imenso, mas também um legado inestimável. Azagaia não foi apenas um músico, ele foi um porta-voz das injustiças, um contador das verdades silenciadas e uma fonte de inspiração para milhares em Moçambique e além.